Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 10 de junho de 2021, quinta-feira, vamos dar início a mais um dia de estudos remotos. Na nossa aula, vamos dividir em duas partes. Na primeira parte, nós vamos trabalhar língua portuguesa e na segunda parte, vamos trabalhar matemática. Para isso, vamos precisar dos livros didáticos de língua portuguesa e matemática e também da apostila complementar. Então, turma, prepare o material e vamos começar? Bem, crianças, na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre as palavras que acompanham os substantivos, os artigos e adjetivos e sua concordância. Primeiramente, nós vamos recordar o que são os substantivos. Vocês se lembram? Nas aulas anteriores, nós aprendemos que substantivos são palavras que nomeiam os seres em geral, por exemplo, casa, menino, brinquedo, etc. Nós temos os artigos, que são palavras colocadas antes dos substantivos para indicar o gênero, masculino ou feminino, e o número, singular ou plural. São eles: os, uns, as, umas. E por fim, nós temos os adjetivos, que acompanham os substantivos, e são palavras que indicam características dos substantivos. Acompanhe os exemplos. A garota engraçada. Nessa frase, nós temos a palavra engraçada, que é classificado como adjetivo, pois traz uma característica do substantivo garota. Na frase os carros velozes, nós temos a palavra velozes, que é classificado como adjetivo, pois é uma característica do substantivo carros. Assim, nós percebemos a concordância entre as palavras na frase. A garota engraçada. Aqui nós percebemos que o substantivo garota está no feminino e no singular. Assim, o artigo e o adjetivo concordam com o substantivo, pois a palavra a e a palavra engraçada também estão no feminino e no singular, assim como o substantivo garota. O mesmo ocorre na frase os carros velozes, onde o artigo os e o adjetivo velozes também estão no plural e no masculino, como o substantivo carros. Diante disso, nós vamos para as atividades de hoje. Bem, crianças, nós vamos iniciar nossas atividades de hoje, lembrando que você pode colocar a data no seu livro para deixar registrado o dia em que trabalhamos essa página, combinado? Como já foi falado, nós vamos estudar sobre as palavras que acompanham o substantivo, que são os adjetivos e artigos. Vamos lá? Que tipo de feijão se come em sua região? Leia alguns nomes abaixo. Então, nós temos aqui o feijão, que é um substantivo, e temos os adjetivos, que são as palavras que atribuem característica ao feijão, substantivo. Roxinho, carioca e preto. Veja quantas palavras foram escritas para caracterizar, atribuir qualidades ao substantivo feijão. Então, vamos para a atividade 1. Agora, observe o esquema e escreva outras características para o substantivo fruta. Então, nós temos aqui substantivo fruta e em cada um dos quadros nós vamos escrever uma característica para esse substantivo. Então, nós vamos pensar um pouquinho e colocar aqui no quadro a resposta, ok? As palavras que indicam características dos substantivos são chamadas de adjetivos. Exercício 2, página 99. Leia os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo fruta e ouça os que os colegas escolheram. Registre 3 adjetivos que foram apresentados e que sejam diferentes dos que você escolheu. Como nós estamos em um período de aulas remotas, nós podemos pedir a ajuda de um adulto ou um responsável para colocarmos outros 3 adjetivos que sejam diferentes daqueles que nós colocamos na página anterior. Combinado? Os substantivos podem ser acompanhados de adjetivos e de outras palavras que o modificam. Observe os substantivos legume e verdura. Então, aqui nós temos o legume, onde o "o" é o artigo, uma verdura fresquinha, uma artigo, fresquinha, adjetivo. A palavra "o", que acompanha o substantivo legume, está determinando que não se trata de qualquer legume. O substantivo verdura deixou de ser qualquer verdura, é uma verdura fresquinha. Ele foi modificado pelas palavras que o acompanham, uma e fresquinha. Exercício 3. Leia a frase a seguir. Um alimento saudável. Agora, complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Então, quais são as palavras nessa expressão que acompanham o substantivo alimento e que modificam o substantivo? Então, nós vimos anteriormente que são os artigos e os adjetivos. Então, nós vamos colocar aqui o artigo que acompanha esse substantivo e no outro quadro o adjetivo, de acordo com a expressão que nós acabamos de ler.
Exercício 4. Complete o esquema com um substantivo que seja adequado. Então, aqui nós temos o contrário. Foi fornecido o artigo, umas e os adjetivos saborosas. Nós vamos colocar um substantivo. Pense e responda. As palavras o, a, umas que acompanham o substantivo são denominadas artigos. Dando sequência nas atividades, na página 100, nós vamos ver agora sobre o gênero e número, concordância com o substantivo. Exercício 1. Leia a tirinha do ratinho Níquel Náusea para responder à atividade. Sou o único rato das redondezas. Chuf, chuf, chuf. Os gatos só me usam para dar um gostinho no leite. Letra A. Gato costuma comer rato. Por que esse gato da tirinha não comeu o rato? Por que será? Então, nós vamos pensar e escrever aqui na linha de resposta. Letra B. Reescreva as falas de Níquel dos quadrinhos 1 e 3, trocando os substantivos rato e gatos pelos substantivos rata e gatas. Ou seja, nós vamos reescrever as frases, as falas dos balões, substituindo os substantivos rato e gatos que estão no masculino para os substantivos rata e gatas que estão no feminino. Combinado? Na letra C, o que você notou? Então, diante do que nós fizemos na letra B, das modificações, nós vamos observar o que houve de diferente, o que mudou e registrar na linha de resposta. Letra D. Quais palavras foram modificadas para combinar com a mudança dos substantivos? Escreva como a palavra era e como ela ficou. Então, nós vamos observar aí as mudanças quanto aos artigos, aos adjetivos e vamos observar o que aconteceu, quais palavras foram modificadas e registrar na linha de resposta. Observe. O gato, os gatos. A gata, as gatas. As palavras o, os, a, as, que nós vimos que são chamadas de artigos, concordam com o substantivo para indicar gênero, que é masculino e feminino, e número, singular, plural. Então, nós temos no primeiro exemplo o gato, gato, substantivo masculino, e o é o artigo que concorda com esse substantivo. Também está no masculino e também no singular. No exemplo, os gatos, aqui já está no plural. Então, o artigo os, masculino, concorda com o substantivo gatos, que também está no masculino e também está no plural. No outro modelo, a gata, a, concorda com o substantivo gata, que está no feminino e singular. Imagina se tivéssemos o contrário, se colocássemos o gata, não ficaria estranho? Por isso que nós falamos da concordância. O artigo tem que concordar com o substantivo em gênero e número. É o que ocorre no último exemplo. As gatas. Gatas, substantivo feminino que está no plural, onde o artigo as concorda com esse substantivo, também em gênero e número. Exercício 2, página 101. Leia as capas destes livros. Então, nós temos O Menino Maluquinho, O Coelhinho que não era de Páscoa, A Galinha dos Ovos de Ouro, Uma História de Telhados, A Árvore Dourada e Um Dia um Guarda-Chuva. Escreva os títulos conforme o que se pede. Então, na letra A, nós vamos escrever apenas os títulos com substantivos acompanhados das palavras o, os e uns. Por exemplo, nós temos o primeiro título, O Menino Maluquinho. Então, o título começa com o artigo o. Então, nós vamos escrever aqui na letra A, ok? E na letra B, nós vamos escrever apenas os títulos com substantivos acompanhados das palavras a, as, uma, umas. As palavras o, os, a, as, uns e uma, umas são artigos. Os artigos mudam para concordar com o substantivo. Página 102, leia o quadro a seguir. Artigos o, os, a, as, uns, uma, umas. Pertencem ao gênero masculino os substantivos acompanhados dos artigos o, os, uns. E ao gênero feminino, os substantivos acompanhados dos artigos a, as, uma, umas. Ok? Número 3. Leia os substantivos do quadro. Elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão, aluna. Pense no artigo que acompanharia cada um deles e separe-os em masculino e feminino. Então, diante do que foi colocado anteriormente, nós vamos pensar em cada artigo que irá acompanhar cada um desses substantivos. E assim nós vamos escrever qual deles é masculino e qual é o feminino. E para fecharmos com chave de ouro,
Hora de organizar o que estudamos. Nós vamos recordar o que nós vemos hoje, crianças. Leia o esquema abaixo. Portanto, nós vimos que as palavras que acompanham os substantivos são os artigos e os adjetivos. E tanto um quanto o outro concordam com os substantivos em gênero, masculino e feminino, e número, singular, plural. Os artigos, como nós vimos, são o, os, a, as, uns, uma, umas. E os adjetivos são aquelas palavras que indicam qualidades ou características dos substantivos. Vamos para a apostila? Para finalizarmos as atividades da primeira parte da nossa aula de hoje, nós vamos para a página 167 da apostila complementar, onde nós vamos trabalhar o sexto grupo de palavras, apenas a segunda coluna, que são as palavras com PR. Primeiro, nós vamos fazer a leitura das palavras com bastante atenção e depois vamos no caderno de português copiar cada uma delas, com letra legível e bastante capricho. Combinado, turma?